Tipo de oração. Ah, não, vamos lá. Olá, Ildegardianas, tudo bem? Hoje a gente vai falar quais são os tipos de oração que existe e como enfrentar as libidos. Então, assim, vai ser um apanhado geral e eu pretendo, né, depois dessa aula, entrar com mais detalhe em cada uma dos tipos de orações e realmente, né, eh, ficar à vontade também para responder perguntas e etc, e etc. Mas conforme a gente vai indo com o conteúdo, eu vou compartilhando com vocês. Vocês sabem que eu adoro usar os slides, né, as informações. Eu tenho algumas hoje, mas eu dei uma mudada, então algumas coisas não vai estar no slide, mas pretendo que se vocês quiserem, se vocês acharem que é muito importante, fazer um PDF e distribuir também, tá? Então, assim, vai ser uma apresentação, espero que curta e que seja de bom agrado para vocês, tá? Agora, deixa eu entrar aqui nos tipos de. Isso, não precisa disso. Ok, vamos compartilhar a tela. Ok, ok. Tipos de oração e como enfrentar as libidos. E aí a gente vai falar, né, o que é a oração, o que são os libidos, os três tipos de oração, oração mental efetiva e simplicidade e como rezar na prática. Já comento agora para vocês que eh, ahn, só um minuto, só um minuto. ahn, Percebi um erro aqui. Ok. É, só para comentar com vocês, tá? Essa apresentação foi baseada em vários livros, até porque existe vários tipos de oração, vários tipos de caminho na oração, né? Cada santo tem a sua metodologia, né? Teresa Ávila, São Francisco de Sales, Inácio de Loyola, e obviamente cada uma vai levar vocês a uma oração mais íntima. ah, com Jesus, Maria e todos os santos, né? Então, assim, se a gente for pensar, né, o que que é realmente oração? A oração é um remédio mais profundo da alma, né? É o encontro da criatura com o Criador, onde a alma se entrega e se transforma. Não é apenas falar com Deus, mas se deixar moldar por Ele, né? Rezar é amar. E o caminho para curar as nossas feridas espirituais, em alguns pontos, se a gente for ver como a Santa Hildegarda tanto fala, curas físicas e mentais também, reencontrar o sentido da vida e viver uma união com Deus. Então, assim, a oração é um processo, né, gente? As pessoas falam, ai, olha, entrei na igreja, né, tive a conversão, né, comecei em igreja, comecei a rezar, comecei a orar, comecei a rezar o rosário ou o terço, comecei a fazer a novena, a devoção. Então, assim, são pequenos estágios de entendimento, né? Começa realmente no vocal, começa muito assim, não entendendo o que está acontecendo, meio que como uma criança, né? Olha, lê isso daqui, você lê, né? Lê, lê, aí depois de um tempo, agora estou entendendo, comecei a entender, agora eu tenho total entendimento do conteúdo, do contexto, de tudo. Então, nós somos a mesma coisa, nós assim, né, quando a gente entra na conversão, é esse aspecto, né? Um aspecto assim, de nascimento de uma certa forma, né? É o aspecto de você estar ali, é, se conhecendo, compreendendo tudo isso,
meio que, né, começando a engatinhar, depois a cambalear, depois a andar. E o mesmo processo é na oração. Obviamente, a oração exige parte física e exige muita parte mental, o que vai ser falada hoje, né? Ai, Tânia, mas o que que é libidos, né? Eu coloquei lá um título e achei que fosse chamar muita atenção, né? Porque, assim, libidos tem toda uma conotação, né? Não é todo mundo que compreende. Mas os libidos vêm do nome em latim, né? Que é o libido amandi, que é a doença da carne, né? Seria o vício da carne que eu sempre estou comentando com vocês, né? Então, a libido amandi é um desejo desordenado por tudo aquilo que sustenta o corpo, seja para conservação, como a gula, né? Conservação, estilo, o que você come para você conservar ou para a conservação da espécie, que seria a luxúria, né? Conservação da espécie, sexo, etc, etc. Número 2, libido possedendi, doença dos olhos, né? Então, vem aí uma série de vícios, né? Uma série de doenças que juntos viram o libido possedente. Seria o desejo desordenado por posses, riquezas, coisas materiais, que pode levar à avareza e à insatisfação. E, por último, a libido dominante, que seria a doença do eu, né? O desejo desordenado pelo poder, domínio, superioridade, que pode levar à soberba e à arrogância. Como vocês podem perceber, esses três títulos já pode se ter só uma aula só a respeito disso, né? Que a gente pode adentrar muito, pode colocar todos os vícios, pode explicar muita coisa a respeito disso. Mas hoje é só realmente para dar uma geral para vocês compreenderem, ok? Coloquei até essa moça aqui carregando essas bolsas, olhando para a vitrine, imaginando mais coisas, imaginando quem não já foi essa moça, né? Porque eu já fui, né? De comprar coisas, de querer comprar, de, sei lá, viver numa imaginação online, offline, em lojas. E assim, se a gente se deixar levar, né, a gente se torna muito materialista, muito mundana, e vai usando todas as libidos também, né? Principalmente a possedinde, né? A possedende, que querer riquezas, querer coisas materiais, que é tão comum hoje em dia, ah, na nossa atualidade. Então, quais são os três tipos de oração, né? Eu tinha feito essa proposta aqui, eu vou dar uma passada levemente, mas eu vou explicar de uma outra maneira, tá? Então, são três tipos de oração: a oração mental, que cura, que tem o objetivo curar a libido amande, que seria a concupiscência da carne, então, gula, luxúria, desordem do corpo e ao próximo. É uma oração que usa o intelecto, tá? Eu não vou me adentrar mais, que eu vou entrar em outro ponto num minuto. Aí a segunda oração, oração afetiva, que seria a oração da cura da libido possidente, a cura da concupiscência dos olhos, apego à imaginação, à avareza e à vaidade, né? Então, é quando a alma é tocada por uma verdadeira, quando a alma é tocada por verdade meditada e se enche de amor. Aqui os afetos da vontade superam o raciocínio. Não é a emoção superficial, são desejos profundos de amar a Deus e conformar-se a Ele, ok? Eu já vou voltar nesse assunto, só quero dar uma passadinha aqui e depois eu volto lá onde eu falei para vocês que eu fiz uma explicação um pouco maior, mais extensa, mas não está no slide. Mas não tem problemas. Oração da simplicidade. É a terceira oração dessa forma, em termos de processo. É, é a oração mais simples e a mais difícil, né? As pessoas têm muita dificuldade, quem está iniciando, fazer esse tipo de oração. Muitas, né, muitas pessoas recebem a graça, o dom de ter essa oração de simplicidade e senti-la facilmente, mas normalmente muitas pessoas têm muita dificuldade mesmo. Então, a oração de simplicidade, ela tem a cura
da soberba da vida, né? Ela cura a libido dominante, né? O orgulho, a autossuficiência, a vaidade espiritual, né? É uma atenção amorosa e licenciosa dirigida a Deus, sem discurso, sem imagens, sem pedido, né? Então, assim, é muito diferente da oração mental, né, que exige uma imaginação de você se estar naquele lugar, pronunciar algo, da afetiva, que você não pronuncia, você só usa a imaginação, e a simplicidade, que você simplesmente não usa nada. Então, assim, é um outro nível, né? Eu vou parar de compartilhar aqui para poder falar para vocês o texto que eu tinha feito, que eu tinha e não consegui colocar no slide. Mas vamos lá, né? Como que funciona a oração mental, né? Em essência, a oração mental é uma forma discursiva e racional de oração, na qual você usa a sua inteligência para meditar sobre uma verdade divina, um mistério da fé, uma passagem da escritura. Então, assim, vai muito da pessoa, né? Tem gente que prefere, né, fazer o Lectio Divina e com a Lectio Divina partir para uma oração mental. Tem gente que pega um livro católico ou um livro que tem passagens que te lembram a paixão, o nascimento, ou os mistérios, ou simplesmente um livro, né, que te remeta a algo muito profundo. ah, ou simplesmente, né, se você estiver em um estádio muito bom, simplesmente se você estiver numa igreja, ver alguma imagem dentro da igreja, você pode se levar nesse ponto, né? Ah, você escolhe o tema, né, ou o local, você reflete na sua mente procurando entender a beleza, a verdade, o contexto daquilo, e essa meditação, durante essa meditação que você vai usando o imaginário, é muito. Se você já fez o exercício de São Inácio de Loyola, é muito parecido. É, vai iluminar a sua vontade e o seu desejo vai aflorar e você vai começar a ter uma pequena contemplação, né? Então, isso é o início de uma oração mental, né? E o bom, quanto mais você sai da oração vocal, que seria, estou rezando aqui o terço, né? Existem maneiras e maneiras de rezar o terço, né, gente? Tem gente que reza, como fala o padre Paulo Ricardo, que nem papagaio. Pega lá o terço, blá, 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 não medita os mistérios, não entra no mistérios, não se imagina no mistérios, não fala, não reza com aquela fé, com aquele intuito, né? Realmente entendendo que está ali na presença, né, de Jesus, Maria, São José, os anjos, etc. Então, assim, quando você realmente está nessa oração mental, ah, você dizes, né? Dizem os santos, a igreja, várias pesquisas e a neurociência, essa parte aqui frontal do nosso cérebro, ela é aberta e você entra em um outro estado de contato e unidade com Deus, né? E por você entrar nesse nível, existe um entendimento melhor do seu ser, né? É como se, né, realmente você fosse tocado ali, aquela parte ali, figurativamente falando, fosse agraciado por Deus e você conseguisse se enxergar um pouco melhor, né? Então, assim, não é todo mundo, né, que eh, vai conseguir chegar nesse nível. Tem gente que consegue chegar com algumas semanas, umas com alguns dias, algum com alguns anos. Tem gente que nunca consegue chegar por uma série de coisas. De repente é o temperamento da pessoa, de repente a pessoa não consegue ficar nesse silêncio, né? Sem fazer nada, realmente porque exige uma certa concentração e um desprendimento do que está acontecendo ali, né? Então, exemplo, meditar, né, sobre, tá falando aqui um exemplo, de repente vocês queiram tentar, meditar sobre Jesus lavando os pés dos discípulos. A reflexão sobre a sua humildade toca o coração e inspira a imitação. Frutos
o que pode ocorrer dessa oração mental? Clareza interior, domínio das paixões, que é o mais importante, né? Sementes de amor por Deus e fundamento sólido para orações mais profundas, porque esse é o primeiro passo, né? É meio que você saiu da oração vocal lá, papagaio, blá 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 blá, ok, rezei o terço, rezei o rosário, ó, consegui, fui, né? Eu chamo do tick the box, né? Você ticou lá a caixinha, né? Fui na missa, fui, rezei, mas não tem um desprendimento, não tem um autoconhecimento, né? Como a gente fala muito no catolicismo, na filosofia, na psicologia, não tem uma metanoia, não tem uma mudança interna. Por quê? Porque você não se deixou tocar, né? E para isso, por isso, provavelmente quem fez aí a quaresma do Frei, vocês viram o quanto que ele estava falando do silêncio ah, nessa quaresma, né? Ah, então tá, vou partir para a segunda oração. Oração afetiva. É o coração que começa a falar. Oração afetiva é diferente da oração mental, tá? Mais uma vez, meninas, hoje eu tô dando uma passada, assim, uma coisa mais rápida. Eu não tenho muito tempo hoje, infelizmente. Mas pretendo fazer uma outra aula indo mais a fundo, ok? Indo mais a fundo, e falando mais detalhes, tá bom? Desculpa o barulho no fundo, porque deve ser meus filhos que esqueceram que eu estou em apresentação e estão falando, e são jovens. Ah, ok, let's continue. Eu falando inglês, olha só. Então, voltando à oração afetiva, né? A oração afetiva surge após uma boa meditação, né? A oração não se trata em pensar mais, mas de amar mais. Aqui a vontade se inflama e os afetos surgem, o amor, a admiração, arrependimento, a gratidão. Eu não sei se vocês já chegaram nesse estágio da oração afetiva, né? Como vocês fizessem uma meditação e dentro da meditação, vocês estão meditando, vocês começam a contemplar e dentro dessa contemplação você recebe o afeto, né? E quando eu falo afeto, não sei se vocês já fizeram o curso do Padre Paulo Ricardo de orações íntimas, Teresa Ávila, ele explica detalhadamente isso. Eu vou tentar explicar. eh, Acho que a próxima aula, de repente, eu posso explicar mais, mas vou dar uma pincelada, tá? Então, quando você entrar nessa oração afetiva, quando você chega nesse estágio de contemplação, você está realmente vivendo aquilo, você está contemplando aquele momento, por exemplo, você está eh, sentada ao redor da mesa enquanto está tendo a, a, a instituição da Eucaristia, né? Pode ser esse momento, pode ser o momento de você estar lá no Rio Jordão e Jesus chega com café da manhã para servir para eles. Pode ser qualquer momento, tá, gente? O importante é que você esteja nesse momento. E você está, assim, participando, visualizando, e você está lá, só que em determinado momento você sente algo muito maior, muito maior. É realmente um afeto de Deus, é como se ele estivesse falando com você e você sente e você compreende tudo aquilo. Então, às vezes você se arrepende de algo que fez, às vezes você sente um amor imenso, às vezes você sente um desejo, às vezes você tem que fazer algo, ele te pede para fazer algo. Então, assim, é totalmente uma coisa assim muito maior, né? E obviamente não é todo mundo que vai conseguir chegar nisso, né? Vai demorar um tempo e tem gente que consegue, né? Como fala, eu vou seguir aqui a rota que o Padre Paulo Ricardo, que eu aprendi com ele, né? E ele fala, não tem como você chegar numa oração de afeto sem no mínimo tentar por 30 minutos.
Então, assim, nossa, Tânia, eu não tenho como ficar 30 minutos calada, realmente, é difícil. Então, assim, como eu falei várias vezes em outras classes, você tem que iniciar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Você vai fazendo um exercício, e dentro desse exercício, você vai fazendo a meditação, você vai chegar na contemplação e você vai chegar na oração afetiva. E a oração afetiva, gente, não é automático, não é todo dia. Às vezes você chega, às vezes você não chega, porque depende da graça de Deus, depende de vários fatores. Se você dormiu bem, você comeu bem, você leu uma passagem que te tocou, entre outros pontos, ok? Só estou falando aqui o caminho para vocês entenderem, para vocês tentarem. Mas eu digo o seguinte: depois que você deu uma caminhada, entrar na oração afetiva, é meio que viciante, porque você quer estar naquele momento todos os dias, por mais que você não esteja, mas você começa, o teu corpo começa a se adaptar e você começa, como que eu posso dizer? Fica cada vez mais fácil, ok? A diferença que vou explicar aqui um pouquinho sobre qual que é a diferença, né? A oração afetiva não é um sentimentalismo, tá? Não é um sentimento que vem do corpo. Não é assim, ai, eu tô sentindo algo, ai, não sei o que. Não tem nada a ver, nada a ver. O afeto é realmente a vontade espiritual, vem da inteligência com a graça. Então, assim, não tem como você chegar na oração do afeto sozinha. Impossível, impossível. Você pode ter totalmente, estar contemplando, estar naquele momento, mas você não vai ter, sentir isso, o afeto, o toque de Deus, sem ele querer. Entendeu? Então, assim, é muito diferente. Vou dar um exemplo, né? Muitas de vocês, eu acredito que, sei lá, gosta de ir na missa, missa tem gente que canta, e você escuta música, e às vezes você escuta música, e por causa que a música tem um som assim, um assalto, e você acaba chorando por causa daquela música, ou alguém falou algo. É diferente, tá, gente? Porque aí é o nosso lado físico, o nosso lado emocional. E você, quando você está compenetrada, você sabe que ali não é só o seu corpo. Ah, isso, aquela imagem me emocionou, né? Só me emocionou. É algo muito mais eh, eh, dentro de você. Você sente que é dentro de você. É como se fosse uma conexão entre o coração e a mente e só você não consegue descrever. E aí você sabe, realmente, isso foi um afeto, não foi simples uma emoção, né? Não foi simples um cantar e chorar, entendeu? Eu vou dar um outro exemplo também. Tem pessoas que escutam músicas do Frei Gil, porque algumas músicas do Frei Gil fazem lembrar de algo, ou dão uma certa emoção, e a pessoa vai lá e dá uma choradinha e fala, ai, nossa, eu não posso escutar que essa música do Frei Gil que eu choro, ou eu não posso ver tal passagem que eu choro. Gente, isso é emoção, não é afeto, tá? E aí a gente, olha só, e a gente tem que cuidar com isso, porque isso pode criar um vício ruim. Então você está indo atrás de emoções, você não está indo atrás da fé. A fé não é emoção, a fé é afeto ou fé, né? Só você pode sentir, às vezes você não sente nada, às vezes Deus quer realmente que você não sinta nada para você crescer dentro da fé, entendeu? Mas se você ficar, ah, eu vou ali pela emoção, eu vou lá pela emoção, você não vai crescer nesse progresso da oração, tá? O mais importante, quanto mais você crescer dentro das orações, né, você começa a diminuir os vícios, que eu sempre falo, né? Os vícios, assim, os vícios que todos temos, uns mais, uns menos. Mas, assim, quanto mais você progressa dentro das orações, mais você consegue se perceber, mais é falado para você isso ou aquilo, começa a te guiar, né? E você consegue ter menos apego, né, à vaidade, a coisas materiais, as coisas que não é necessário. Eu não tô falando assim, ai, a gente vai viver uma vida, não sei,
que não quer nada. Não, não é isso, gente, é ter assim, ter um certo balanço, né, entender o que que é prioridade na vida, o que não é, o que é perca de tempo, né. Ai, tá falando aqui alguns exemplos, eu vou citar para vocês, né. Meditar na cruz de Cristo, né, a alma se enche de amor por seu sacrifício e deseja dizer: "Jesus, eu quero te amar como tu me amaste". Então assim, imaginar na cruz é importante, né, estar lá, né, e se imaginar do lado de Maria, de São João, de Nossa na Santa Madalena, não sei se vocês já fizeram esse exercício, uma vez eu fiz, eu achei assim, super forte, eu imaginei carregando a cruz junto com ele, só que eu não conseguia carregar, óbvio, eu sabia que eu não conseguia carregar aquela cruz, era muito forte, mas eu falei que eu ia segurar a mão dele, e eu segurei a mão, gente, assim, foi muito, muito forte. Eu segurei a mão e olhei para os olhos. Nossa, foi assim, e assim, foi uma das melhores contemplações que eu já fiz. Eu não sei nem como que eu cheguei nessa imaginação, eu não sei, eu só sei que essa foi uma das melhores. Eu também já imaginei andando nas ruas de Assis com Jesus, Jesus me mostrando tudo lá em Assis, em Jerusalém. hã, eu gosto muito de imaginar a cena do rio. Então, assim, cada um vai ter, né, ou no templo, você imagina você sentado com Jesus dentro do templo lá em Jerusalém, o que que você perguntaria para ele, né? E, o que eu acho interessante quando você fizer essas orações de afeto, você não precisa estar, eh eh, ter só uma passagem, um livro, a Bíblia, de repente você tem alguma pergunta muito íntima, e você já perguntou para um padre, o padre não respondeu da maneira que você queria, você já perguntou para uma amiga, você já procurou na internet, ninguém te respondeu. E por que não perguntar para Jesus, né? Por que simplesmente fazer uma contemplação e perguntar para ele e deixar ele te responder? De repente você tem uma resposta, né? Então, assim, a gente tem que realmente eh, trabalhar isso, né? E um outro ponto também, não espere que você vai começar e amanhã já vai acontecer, né. Espero, tomara que sim, né, se Deus der graças, tomara que sim, mas às vezes pode demorar semanas, meses, pode demorar um tempo, mas o que eu vejo é o seguinte, quanto mais esforço, mais dedicação e mais tempo, mais você realmente querer, né, ficar naquele silêncio, naquele tempo, mais você consegue. Mas tem que ser assim, só você e ele, não tem que ser um ambiente em silêncio, completamente em silêncio, e tentar não, perder a concentração, né. Então, assim, no início é muito difícil mesmo, né. E tem uma frase, né, "A alma começa a se apaixonar pelas coisas divinas", e realmente você começa, né, esse esse processo. Agora eu vou partir para a terceira oração, que é a oração de simplicidade. Só explicando aqui, meninas, vocês sabem, né? Eu sempre tenho um slide, mas como eu mudei a apresentação, eu estou fazendo sem slide hoje. Depois eu volto para o slide, depois eu mando um PDF para vocês, tá? Que eu não queria perder o flow e nem cancelar a aula. Agora vamos para a terceira oração, que é a oração de simplicidade. A oração de simplicidade é a mais simples e eu acho que é uma das mais difíceis, né? Porque você passa primeiro pela primeira oração, que é a oração mental, né? De você fazer todo o exercício de você se imaginar naquele lugar, estar naquele lugar, meditar a respeito daquela palavra, ler aquilo. É realmente o Lectio Divina, né? A primeira. A segunda, que é a afetiva, você vai um pouco mais além, mas não depende só de você. É, a graça junto. A simplicidade, você está tão em unidade com Deus, que simplesmente você consegue fechar o olho, não falar absolutamente nada e senti-lo. Simplesmente você fecha o olho e você já está em si
em conexão, em sintonia com Ele, né? Pode ser na sua casa, pode ser na igreja, pode ser no seu quarto, pode ser num ônibus. Então, assim, é quando realmente a alma repousa em Deus, né? E assim, tem gente, ai, nossa, como assim? Tem gente que consegue, os santos conseguiram, né? Eh, Se a gente vai conseguir, não sei, né? Eu percebo que depende da semana, obviamente. É mais fácil também se você está lá em adoração na frente do Santíssimo, porque você está ali na frente dele. De repente, você tem essa oração de simplicidade te leva a mais atenção amorosa e silenciosa com Deus, porque não tem palavras, você não fala absolutamente nada, não tem livros, não tem Bíblia, você simplesmente ama-o. E além de amar, você se sente totalmente tocada e afetada por ele. Então, né? Não se trata de um exercício físico, mental. É realmente assim, eu diria que é um outro nível espiritual também da pessoa, né? Acredito que de repente a pessoa conseguir fechar e ter essa unidade e de repente estar numa morada 4, 5, não sei. Mas exige um grau de espiritualidade muito alta. A pessoa tem que estar muito na graça, né? Muito na graça mesmo, viver uma vida assim, extremamente assim, obviamente não tem pecado, e pecado venial já é uma coisa muito, muito pouca. Então, assim, é, 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 é uma contemplação mística infusa, né? Existe uma graça extraordinária, né? Então, assim, não depende só da pessoa, né? A pessoa fez aquela caminhada, né, do mental, fez a oração, dos afetos, e agora ela já consegue ter esse contato, né, como fala o Newman, de coração para coração, né? É uma oração adquirida, né? Um fruto que vem direto do amor. Vocês imaginam só simplesmente fechar o olho e sentir que está na presença, né? Que está, ter uma conexão, não sei, ter um papinho ali, né? Então, assim, exige um coração puro, um silêncio interior muito grande, né? Exige um, um hábito de recolhimento assim diário, né? Imagina, todo dia você faz aquele hábito de recolhimento, né? Quando eu falo hábito de recolhimento, é que você faz esses 30 minutos ou mais pela manhã ou pela tarde, o horário que você quiser, e você tem essa, você criou meio que um músculo. Então, quando você fala, vou entrar, você já entra rapidamente na oração de afeto e rapidamente você já está caminhando para a simplicidade, né? Entrar direto nessa simplicidade realmente deve ser uma. Não sei se vocês já experimentaram, depois eu abro a câmera aqui e pergunto se alguém já conseguiu chegar nessa oração de simplicidade, né? Mas assim, eu acredito que você chega no nível de desapego da vontade própria total, né? Você já não sente motivo de fazer nenhum tipo de compra, motivo de querer fazer algo, não sei, na vida mundana, sair, conversar, não sei. É, tudo fica meio que. Eu estou satisfeita com o que eu tenho 100%, eu estou feliz porque cheguei nesse nível de conexão, cheguei nesse nível de unidade, né? De sintonia total, né? Quando você chega nesse nível, né, de espiritualidade e de oração simplificada, o teu orgulho já não existe, porque você é uma pessoa, né, totalmente humilde, totalmente simples, né? O nome já diz também, pessoa simples, uma pessoa assim muito humilde, tudo te agrada, né? De uma certa forma, porque você já tem essa unidade, então assim, você não necessita disso, daquilo,
está tudo perfeito, né. Você já não tem uma arrogância, você não tem uma autossuficiência, você não tem aquela vaidade espiritual. Eu tenho certeza que vocês conhecem muita gente com vaidade espiritual. "Ah, eu sei, eu conheço, eu", e quer falar e quer se meter. Então, assim, a pessoa que chega nesse nível de simplicidade, ela entende, ela sabe, tem um conhecimento, mas pouco importa se as pessoas sabem do conhecimento dela ou não. Ela sabe que Deus sabe e o que mais importante é que Deus e ela faz tudo para Deus. Se ela faz trabalho de caridade, se se faz trabalho a mais em casa, se ajuda mais, pouco importa, é assim, a vaidade é zero, o orgulho é zero, a necessidade, de vanglória é zero, a necessidade de Hã, eh, fofoca, imagina, né, falar dos outros, fazer algum mal, é o contrário, a pessoa quer o bem do outro, reza pelo outro, faz pelo outro, não fala nada da vida dela, assim, a vida dela as pessoas mal sabem o que ocorre na vida dela, né, tanto que ela fez de coisa boa, ou ninguém sabe, ninguém sabe da vida mística, ninguém sabe dos milagres, porque uma pessoa muito ela vive o recolhimento, né. Ela faz muito, mas as pessoas já não sabem. Então, assim, como vocês podem ver, para você chegar nessa oração de simplicidade, exige muitas virtudes, né, exige, um caminhar nas virtudes, né. Eu esqueci o nome do padre, mas ele falou algo que eu não sabia, eu achei muito interessante. Ele falou que o caminhar nas virtudes não é assim que você escolhe uma virtude A e B, e você começa a trabalhar e fazer aquilo. Ele falou que é meio como fosse os dedos da mão, vão crescendo um pouco a cada dia. Obviamente, nós temos uma certa afinidade para algumas coisas e essas vão aparecer mais rápido e outras nem tanto. Mas o quão mais cresce a nossas virtudes, diminui os nossos vícios. Mas, tudo isso só é possível se a gente tiver um caminhar nas orações. Por isso que eu voltei, né, voltei, dei uma parada em falar em virtudes e vícios, porque eu percebi que não adianta ficar falando em virtudes e vício se vocês não tiver um caminhar sólido nas orações. Se não tiver, assim, o entendimento próprio da onde vocês estão. Por isso que ali na Santo de Garda tem, né, descubra qual que é o temperamento de vocês, né, pensem a respeito disso, porque obviamente o temperamento vai ajudar ou atrapalhar nas orações, né. E isso daqui é só uma coisa muito superficial. Cada uma de vocês que estão escutando essa aula, vocês vão ter que trabalhar por conta própria, né? O que que vocês mais gostam? Qual é a oração que você se sente mais apta a fazer? "Ai, posso tentar, vou tentar", mas lembrando que, todo mundo começa pela oração vocal, óbvio, mas se você não adentrar no recolhimento, nas orações de meditação, ou pelo menos tentar, vai ser difícil essa unidade, né. E todos os santos fizeram esse progresso, uns muito rápidos, outros muito devagar, mas todos fizeram esse progresso de recolhimento. E a gente tem que tentar fazer esse processo mesmo com a nossa vida, caótica que vivemos, né, com filho, marido, trabalho, dia a dia, casa e etcétera. "Ai, mas eu não consigo, não consigo". Lógico que consegue, lógico que consegue. Eu não lembro o nome, tem uma freira que ela conseguia, né, mas aí ela é um outro tipo de pessoa, né, ela conseguia entrar na oração de simplicidade limpando a cozinha. Aí vocês imagina, né, como assim, né, mas imagina o tamanho, o quantos anos ela passou fazendo toda essa trilha, e aí de repente ela tá lá limpando a cozinha, fecha o olhinho dela aí, ó, já está em unidade, né. Então assim, às vezes a gente acha uma coisa muito difícil, mas na verdade é voltar para o básico, né. E eu tinha falado para vocês,
Eu vou comentar um pouco do Sagrado Coração de Jesus, porque eu percebi durante essa. eh, eh, não, antes de eu falar isso, eu vou falar só o último exemplo aqui dessa que está falando aqui no PDF que eu tinha feito, é muito mais fácil, né, entrar nessa oração de simplicidade diante do Santíssimo Sacramento. É muito mais fácil, né? Ele está lá. Mas tem gente que não precisa e consegue, né? E de repente iniciar, né, com uma frase ou com uma palavra. E dessa palavra entrar em unidade total ou ficar em silêncio total, né? Tá aqui, tu estás aqui, eu te amo, né? Tem uma frase aqui de exemplo, uma frase que veio para mim uma vez eu te amo e te adoro, aumenta meu amor, né? E aí, os frutos disso, né? Os frutos dessa oração de simplicidade, humildade profunda, liberdade interior, paz e recolhimento, intimidade com a Santíssima Trindade, abandono total em Deus, né? Nessa oração, a alma se esquece de si e volta inteiramente para o amado, né? Nesse progresso aqui das orações, o que eu senti é o seguinte, é, uma das ejaculatórias do Sagrado Coração, não sei se vocês têm aí as ejaculatórias do Sagrado Coração, são 5 ou 6, se eu não me engano. Eu deveria ter deixado aqui, mas não está aqui. Uma delas fala: Sagrado Coração de Jesus, eu imploro a graça de te amar cada dia mais. E essa graça de amar, né, de pedir pelo amor, porque tudo vem do amor e vai para o amor. Quanto mais a gente tiver esse entendimento, mais fácil fica a nossa vida de oração. Muito mais fácil, porque assim, quando você tem um entendimento total do que é amor, você faz as coisas por amor, pelo bem, pelo outro. Você não faz pela praticar ali para escrever, ou porque eu preciso fazer, ou porque alguém falou, porque é a novena, ou porque eu pedi. Sabe, fica assim, parece que a gente faz por um banco de coisas. E na verdade se a gente fizer pelo amor e querer o amor, as coisas têm uma noção diferente, um contexto diferente, e você se aprofunda mais. Mas outra coisa também, né? Como entrar em orações e chegar nesse tipo de oração se você também não tem amor? Outro detalhe que eu também escutei o padre Paulo Ricardo falar, entre outros padres também, falar a respeito disso, né? Tem teólogos e teólogos que falam de teologia, mas não sabem nem o que que é teologia e não têm fé. Tem pessoas, né, influências católicos, outros padres, etc., fala tanto de Jesus, mas não tem amor, são assim, sei lá, preguiçosos, invejosos, egoístas, pessoas que só pensam no dinheiro, nos likes, o que for, né, gente? Estou tomando uma geral. E isso me veio à tona também, porque quando eu comecei conversão, a gente tem várias conversões, como vocês sabem, né? A gente tem, mas nosso amor é muito pouco, né? Eu tive que realmente pedir pelo amor, eu tive que pedir, 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 e aí eu senti que o amor foi crescendo assim, foi crescendo, é muito pouquinho, cresce muito devagar, mas eu senti que quanto mais o amor crescia, mais a oração melhorava, né? Eu acredito também ir em muitas adorações, né? Estar de frente do Santíssimo e pedir, fica mais fácil, mas obviamente cada um tem sua vida, cada um vai ver se é possível isso, não é possível, horários, etc. Mas eu super recomendo para vocês, tá? Eu vou dar uma olhada agora na minha apresentação, porque eu falei tudo que eu tinha falado antes. Como é essa? Ah, ah, hum. Ah, eu falei tudo já que eu queria falar, meninas. Então, eu só vou voltar aqui para. Ah, eu vou só compartilhar esse finalzinho aqui, só a título de. Não, não, não.
Só porque a gente está no final agora, o Zoom quer dar pau, né? Ai, eu tenho que rir com essas coisas. Gente, não tá funcionando. É demais, né? Vou tentar novamente. Se não funcionar, tudo bem. Eu, né, não ligo mais para essas coisas mesmo. Ok. ahn, ahn, ah, advance. Não. Screen. Ai, por quê, hein? Ah, bom, meninas, acho que o inimigo não quer que eu compartilhe com vocês. Não vou perder minha cabeça com isso. Tudo bem. Eu vou. Eu só vou falar aqui o que estava falando no último slide, já que não dá para compartilhar com vocês. Está falando dicas para crescer na vida de oração, né? Perseverar na oração é santificar o nosso tempo. Então, assim, não importa que tipos de orações vocês façam, né? Não agora, no presente momento. Não importa o que vocês façam agora, no presente momento. Mas tenham na cabeça de vocês que vocês têm que melhorar isso, né? Ah, eu rezo o terço, Tânia. Ótimo, agora medita o terço, né? Ah, eu só rezo o terço. De repente rezo o terço, mas né, começa na oração mental um pouco, tenta 5 minutos, 10 minutos, tenta se prolongar no silêncio, vai numa adoração. É assim, tenta dar o próximo passo. Né? Não vamos tentar fazer tudo porque ninguém nunca consegue fazer tudo, mas assim, tentando aos poucos a gente chega lá, né? Se você for preparar um ambiente da sua casa, né, tente, né, pensar assim, ah, no meu quarto, meu marido vai entrar, meu filho vai entrar, melhor não. Na cozinha, tal horário, de repente na cozinha, não sei, ou na sala, ah, de repente eu vou ter que fazer, acordar antes de todo mundo, porque tem um silêncio total, ou dormir. À noite eu acho muito difícil fazer a oração mental, porque você já está cansado, o teu cérebro já está cansado e você precisa realmente da mente, da sua inteligência para fazer as coisas funcionar. Exige do nosso cérebro mais a graça para fazer funcionar. Então, se você estiver cansado, as tuas noções cognitivas não é a mesma coisa, né? É muito lindo você, sei lá, fazer uma devoção, falar algo vocal, né? Ter todo esse amor, mas você não vai conseguir chegar do outro lado, a não ser que, obviamente, né, Deus dê a graça para você. Aí tá falando, use um livro espiritual para manter os afetos vivos. Eu gosto muito daquele he and I, eu e ele em português, eu acho que é o nome. Eu gosto muito da Gabriela Bosses. Eu posso até postar foto para vocês. Eu acho aquele livro assim de uma profundidade incrível, 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 incrível. Você lê algumas coisas ali, nossa, é muito bom mesmo. Muito importante, não confunda emoção com afeto. Emoção passa e o outro transforma. A emoção você sente, chora, nananã, nada acontece, você continua, como fala o padre Paulicardo, um Palerma. O afeto, quando ele vem, que você sente aquilo, ele transforma, é uma inteligência, é um conhecimento divino. Você sente, você muda internamente, né? Você realmente sente que algo, algumas vezes, tá, gente, que algo mudou. É diferente de só uma emoçãozinha, tá? Que é uma coisa muito superficial. Mas, obviamente, a gente é humano, né? Como diz o padre Paleão, a gente é um idiota mesmo, a gente fica bobo com certas emoções, então a gente tem que realmente retrair o nosso lado animal, físico das emoções e ter um lado mais racional e entender o lado da inteligência e da graça, tá? Então, reze com o corpo e com a alma, mas os sentidos ajudam a alma a se elevar, tá? Eu sei que eu não tive os slide, eu amo ter o slide porque fica mais fácil e eu acho que fica mais legal também para vocês acompanharem, para vocês lerem. Então, essa sessão não teve muito, então, diferente, um pouco diferente hoje, mas
ponho faço um sumário aí, algo assim, ponho no PDF para vocês lerem depois, tá? Eu vou abrir agora aqui. Vale- Se vocês tiverem alguma pergunta rapidinho, meninas, podem responder que eu ainda tenho 5 minutos hoje. Hoje, infelizmente, eu tenho pouco tempo. Tem alguma pergunta, Maria?